Dos irmãos com a paz do Senhor. Eu desejo uma boa noite para meus amigos e nesta hora eu vou deixar uma palavra para a sua meditação que se encontra no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, que fala assim, que tem como título essa palavra, os servos. Todos os servos que estão debaixo do jugo estimem a seus senhores dignos de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes não desprezem por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isto ensina e exorta. Versículo 6, né? Que fala assim: mas é grande ganho e piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e manifesto e que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento com que nos cobrirmos, estamos com isto contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentações e em laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviam da fé e se transpassam a si mesmo com muitas dores. Versículo 11 fala: mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor e a paciência e a mansidão. Amém, amados? Nesta hora nós vamos meditar um pouco a respeito de tudo isso, né, que Deus está falando aqui na sua preciosa palavra, né? São conselhos preciosos, né? Preciosos da parte de Deus para as nossas vidas, né? Deus ele vai querer sempre nos ensinar o caminho de ir para o céu. E aqui nessa palavra nós vamos ver o que ela nos mostra e o pensamento, o que Deus acha e o que Deus fala do dinheiro, né? Vamos ver aqui. A carta do apóstolo Paulo a Timóteo, como todas as cartas de Paulo ou dos outros apóstolos ou de toda a Bíblia Sagrada, a gente se entusiasma ou se alegra quando sabe o propósito do autor. E quando a gente sabe que o autor foi inspirado por o Espírito Santo para dizer exatamente aquilo que Deus queria que dissesse. E quando Deus fala aqui a Timóteo, quando Deus fala à igreja de Éfeso, que é a igreja do qual Paulo está querendo que Timóteo seja pastor, e saber que só a igreja de Éfeso, saber que não só a igreja de Éfeso, mas não só a igreja de Éfeso que ele está falando, mas toda a igreja da sua menor, aonde é a atual Turquia. Hoje não ficou nada dessa igreja, que inclusive o próprio Jesus depois a João, diretamente a João comunicou-lhe também a sua palavra, exorta a igreja. Exortar é aconselhar, irmãos, está escrito aqui. Exortar é incentivo, aconselhar, despertar, chamar a atenção e encorajar no espírito, né? Não na carne. Tudo isso a gente faz, a exortação, Paulo está falando aqui, quando a gente for fazer, é no espírito, porque na carne a gente fere as pessoas. Eu acho fantástico aqui, Timóteo ouve do próprio Deus sendo usado um instrumento na mão dele, que Paulo não a caneta, mas o próprio Deus, hein? Eu quero que assim vocês procedam para minha glória. A igreja do qual vocês estão pastoreando
da qual vocês são membros, da qual vocês vivem, porque ele se dirige a Timóteo, porque ele falou primeiro a Paulo e é para membresia. Ele está falando que aqui que Deus usa Paulo e Paulo transmite para Timóteo. Timóteo é um jovem pastor que pastoreava essa igreja de Éfeso e Paulo, um homem mais preparado, maduro, né? Ele era o líder, né, geral de todas essas igrejas. Então ele se encontrava mais preparado, estava preocupado com Timóteo e orientando Timóteo, porque essa igreja de Éfeso, né, aonde ela estava, em Éfeso, Éfeso era uma cidade muito grande e muito corrompida, com muita prostituição, falsos ídolos, idolatria, né? Tinha uma série de coisas lá que a igreja precisava combater, ensinar de forma certa. Aí aqui fala. Membresia da igreja. Aquilo vai ser lido para a igreja toda, porque é a noiva de Cristo que ele comprou com seu sangue. Então o apóstolo Paulo, direcionado por Deus, ele chama Timóteo, um jovem, era fruto do seu ministério. Paulo discipulou aquele jovem. Então Paulo olhou para a igreja e disse: eu preciso de você, Timóteo. Eu preciso que você se desprenda das paixões da mocidade. Eu preciso que você abandone a sua timidez. Isso é Paulo falando para Timóteo. Eu preciso que você se abstenha de todas as coisas que esse mundo tem como normais, né? O que o mundo acha normal? Droga, sexo, fumar, beber e se prostituir e uma série de outras coisas. E Paulo estava falando para Timóteo não se corromper de forma alguma com essas coisas, porque ele era jovem, né? Apesar que ele era um homem ungido, consagrado a Deus, mas Paulo ele ficava com cuidado, porque Paulo tinha ele como filho, né? Um filho na fé. Então alertava para que ele não se corrompesse com esse tipo de coisa, né? Da mesma forma, hoje em dia, o Senhor Jesus está falando com cada um de nós, em especial com a sua igreja, para ela não se contaminar. Porque a noiva de Cristo, ela tem que ter, as suas vestes espirituais, ela tem que estar sem mancha e sem mácula. Ela tem que estar em todo o tempo, na Bíblia diz, não falte o óleo na sua cabeça e que suas roupas estejam limpas, brancas, alvas como a neve. Ele o aperta tanto que parece que ele é um desocupado ou sem graça. O autor está falando que Paulo apertava Timóteo para Timóteo ser um pastor disciplinado, correto, sempre andando na linha, né? Porque ele ia prestar conta a Deus daquelas ovelhas, daquelas vidas, então ele tinha que andar corretamente. Apesar que ele fazia isso, mas Paulo ficava em observação, por causa que o lugar onde a igreja estava, né? A igreja era santa, mas o lugar era muito corrompido, então ele tinha cuidado para que a igreja não se corrompesse. Para mim não parecer, mas para mim não parece, mas quando se diz esse evangelho é muito duro, como disseram com Paulo e com Jesus, é porque ele é remédio para a ferida, ele é remédio para os doentes, né? Tá falando, esse evangelho é remédio para as feridas e para os doentes. Aí às vezes você toma o remédio não é bom, mas ele vai te fazer bem. Assim, é uma comparação que ele está fazendo com a palavra de Deus, né? Que aquele remédio é o remédio que você, para a tua alma, é o remédio que você necessita para curar a tua alma, e esse remédio é o Senhor Jesus, né? Jesus falou, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Marcos capítulo 2, versículo 17. E não seja tão doce, nem tão amarga, mas faça tudo com moderação. A Bíblia diz que tudo que a gente for fazer tem que ser moderação. A gente não pode ser exageradamente demais, nem pode ser de menos, mas tem que ser tudo na medida, na balança, no termo que ele está falando aqui, tudo na medida certa, com moderação, né? Paulo havia estado 3 anos com essa igreja e ele temia que
entrassem lobos devoradores. Então é por isso que Paulo agia duramente, né? Batia em cima dos pastores, para que eles tomassem conta dessas ovelhas com muita graça, com muita sabedoria, com muita autoridade, com muito poder, né? Aí é que nós vamos ver aqui o que é que a lição fala. Essa lição ela tem 2 pontos principais. Primeiro, ela procura demonstrar à luz da Bíblia que tudo que existe é de Deus. Tudo que nós temos, o que somos, as riquezas do mundo, as riquezas das nações, as jazidas de petróleos, toda a realidade que nós conhecemos e ao qual temos acesso, ela é de Deus. Primeiro, por direito de criação, né? Então, tudo pertence a Deus e, na verdade, tudo é dele por direito de criação, porque ele que trouxe à existência, tudo que existe foi o próprio Deus que criou. Então, tudo pertence a ele, né? Se o diabo toca ou faz alguma coisa, ele faz com a autorização do Senhor, com a permissão de Deus. Mas Deus é o dono de todas as coisas, da minha vida, da tua vida, ele é dono de tudo. Deus, sendo o criador de todas as coisas, ele possui tudo aquilo que ele criou. Isso lhe dá o direito com tudo que existe no mundo, tudo aquilo que ele quiser. Por isto ele dá riquezas a um, dá riquezas e dar menos a outros, né? Ele está falando que tem pessoas que Deus dá riqueza, mas a outros não dá. Por quê? Porque o coração daquela pessoa vai se corromper facilmente. É uma pessoa fraca, tem um coração fraco. Aí por isso que Deus não dá. Deus dá o necessário, não deixa faltar. Mas a outros ele dá. Ele abençoa com bens uma pessoa, um país ou uma nação. Abençoa outros com menos e com quase nada, dependendo da sua vontade dependendo da sua vontade soberana. Tudo é dele, por ele e para ele. Livro de Romanos 11:36, né? A Bíblia diz que tudo é dele, por ele e para ele. Então ele faz como quer, quando quer, a hora que quer e com quem quer. Então tudo é de Deus, né? Nós só estamos aqui administrando, somos só mordomos de tudo que é dele. Nós só administramos, tomamos conta do que é dele, os dons, os talentos, a parte material, a parte espiritual, tudo é dele. Você pode até achar que conquistou tudo com a força do seu braço. Porém, a Bíblia diz que tudo pertence a Deus e é Ele que dá saúde e força para o homem levar o pão de cada dia para dentro de casa, né? Então, tudo é do Senhor, não tem para onde correr. Ele é que faz tudo acontecer. Ele abriu portas à providência de Deus, guiou todas as coisas, ou seja, quer por direito da criação, quer por direito da capacitação. No final de tudo, o que temos vem da parte de Deus. Eu não sou dono de nada, apenas mordomo, abençoado, encorajado da parte de Deus de cuidar dos bens que Ele nos deu. Então, tudo que Deus nos deu, os nossos filhos, na verdade, eles não são nossos, eles são herança, a Bíblia diz, e eles pertencem ao Senhor. A gente ensina ele o caminho que tem que andar, a gente orienta ele, né? Cuide daquilo que pertence ao Senhor, né? Então, a hora que ele quiser tomar para si, levar, é dele. A gente vai sentir muito, mas é dele, porque tudo é dele, né? É difícil às vezes entender isso, mas a Bíblia diz que tudo é dele. O primeiro alvo de Deus em nos dar esses bens é que nós supramos as nossas necessidades. Ele dá para suprir as nossas necessidades, né? Porque Ele é um Pai bom, um Deus generoso. Em segundo lugar, Deus nos concede bens para que nós possamos abençoar outras pessoas, ou seja, através de nós, Deus quer que parte dos bens que Ele nos dá seja usado para benefício de outras pessoas. Capítulo de Atos, capítulo 2, versículo 45, falou de
falou de um amor verdadeiro. Eles vendiam e dividiam as suas propriedades. Essa igreja conjuga a verdade com o amor. A Bíblia está falando aqui que era um pessoal que tinha aceitado Jesus na época, a igreja, e eles foram cheios do poder de Deus, né? E cheio do poder de Deus, cheio de fogo, de unção, eles repartiam o que tinham. Porque a verdadeira igreja do Senhor, ela não é egoísta, ela não quer as coisas só para si. Até porque não pertence a ela. Então, tudo é de Deus. Se Deus deu para você e você tem condição de repartir o teu pão, se você tem condição de repartir a tua roupa, se você tem condição de abençoar o teu irmão financeiramente, faça, porque toda semente boa que a gente planta, a gente recebe, né, o dobro. E a Bíblia diz que isso é uma ordem de Deus, que Deus está ensinando que a gente tem que fazer isso. E a gente não faz isso porque a gente é bom, não. A gente reparte o que a gente tem com as outras pessoas, não passa da nossa obrigação fazer isso. A gente tem que ajudar as outras pessoas, né? Tanto na parte espiritual como na parte espiritual como na parte material, quando a gente pode. A Bíblia diz que tudo que vem às tuas mãos, conforme as tuas forças, faça, que o teu Pai que está no céu, ele vai te recompensar. Em terceiro lugar, o plano de Deus para o dinheiro inclui o sustento para a sua obra aqui nesse mundo. Gênesis 14, 18, 20, o dízimo de Abraão. Então, desde os tempos antigos do Velho Testamento, se dá dízimo. Por quê? Porque é um mandamento do Senhor, né? Quando a gente faz isso, não é para agradar o homem, a gente faz isso para agradar o Senhor, porque é fidelidade, né? Quando a gente abençoa, a gente é abençoado. É para pagar uma conta de água dentro da igreja, uma conta de luz, fazer cesta básica, a parte social. A igreja não só tem a parte espiritual, mas ela tem a parte social. E essa parte social cabe à igreja ajudar os irmãos na fé. A Bíblia fala, ajuda teus irmãos na fé, depois vocês ajudam as demais pessoas, né? Em Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. O dízimo e a oferta serve para a manutenção da sua obra, da obra de Deus que ele está falando. Mateus 6, 19, 34. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, né? A Bíblia fala que a gente não tem que ficar correndo atrás de dinheiro. Tem pessoas que se não tiver um tostão no bolso, ela morre. Se não tiver o pão de cada dia, ela começa a entrar em desespero, né? Não é para Deus está falando que não precisa desse tipo de coisa. A gente tem que confiar que Deus vai enviar de uma forma ou de outra. Deus vai suprir nossa necessidade. A Bíblia diz que Deus é fiel. Deus é fiel e Deus é bom, né? Eu lembro que eu estava passando uma prova muito grande aqui e eu não tinha roupa, não tinha as vestes, não tinha sapato, não tinha nada. E Deus enviou para mim. Deus supriu minhas necessidades, não só a minha, mas de toda a minha família. Versículo 33 do livro de Mateus fala, mas buscais primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, a Bíblia fala que quem cuida de nós é o Senhor. Quando você busca as coisas de cima, de imediato, as de baixo, elas são acrescentadas. Deus manda, né? Eu lembro de uma campanha que um pastor falou para mim que ele estava fazendo em prol da salvação e da libertação das suas 2 filhas. Foram 40 dias de jejum e de oração. Enquanto ele estava buscando a resposta de cima para a vida das suas filhas, Alabra Subierga, as coisas do alto, Deus estava só abençoando ele na parte material. E ele falou para o Senhor, Senhor, eu não estou te pedindo as coisas desse mundo, as coisas material. E o Senhor falou para esse pastor, mas eu trabalho assim. Quando você busca as de cima, eu mando a de baixo. Porque Deus ele se alegra, né? Quando Salomão pediu para Deus sabedoria, né? Deus deu e Deus deu em dobro. Por quê? Porque Salomão estava pedindo as coisas de cima, as coisas que pertencem ao Pai Celestial e não as de baixo. A Bíblia fala, não andeis ansiosos, né? Porque Deus cuida de nós, Deus cuida dos passarinhos que não plantam, não fiam, não faz nada, Deus cuida quanto mais de nós. Deus supra as nossas necessidades.
porque ele é fiel, como eu falei. De uma maneira ou de outra, ele sempre envia, né? Quantos e quantos testemunhos a gente não tem ouvido de pessoas que estavam passando fome, necessidade, dobrou seu joelho e Deus enviou na sua casa, né? Mulheres que foram no supermercado, guiadas por Deus, pelo Espírito de Deus, fizeram compras sem ter dinheiro. Quando chegou no caixa, Deus fez com que aquelas compras ela adquirisse, ela foi sorteada, beneficiada naquele supermercado, teve um sorteio e ela ganhou na mesma hora, né? Do jeito que Deus mandou ela fazer, ela fez. Então, Deus faz milagre. Nosso Deus é um Deus de providência e de milagre. A Bíblia fala de dois senhores, Deus e o mundo. Ou seja, você serve a Deus ou ao dinheiro. Mateus 6:24. Aqui Deus fala que não tem como servir a dois senhores. Tem artistas, tem pessoas que estão no mundo dizendo que serve a Deus. Abraço Bierga. Não tem como você adorar Satanás, estar no mundo louvando ao mundo, né? Louvando ao diabo, porque o diabo ele já foi regente do coral celestial. Lá em cima, ele foi expulso de lá, porque ele fez contenda, ele arrumou confusão e Deus expulsou ele de lá, porque ele queria colocar um trono acima de Deus, um absurdo, né? Então o diabo conhece quando o louvor, a música está sendo dirigida à pessoa dele. E a Bíblia diz que todo louvor, toda adoração tem que ser dada a Deus. E não tem como a pessoa adorar a Deus e adorar ao dinheiro. Ou adora um ou adora o outro. Ou você vai adorar um senhor e aborrecer o outro, ou você vai aborrecer o outro e adorar um. Você tem que decidir o que você quer. É isso que Deus está falando. Jesus conta a parábola do rico louco. Ele conta essa parábola de um homem cujas as propriedades produziram em abundância muito trigo. Ele não tinha onde guardar o armazém. Já estava estourando. Ele mandou derrubar tudinho e fazer outros maiores para poder guardar. Para poder guardar, acumular aquela riqueza. E aí então, quando tudo estava pronto, ele olhou e disse à sua alma: volte, você tem aí em provisões muitos anos, come, bebe e regale. Então ele falou para ele mesmo, para a alma dele: come, bebe, descansa, minha alma, que você já tem os celeiros fartos, né? Era um homem ganancioso, ele só tinha as coisas para si, ele não repartia. Tinha tantos pobres, tantas pessoas ali ao seu derredor, passando necessidade, e ele, sabendo disso, poderia ter repartido, mas não. Enquanto ele estava ali deitado, se regalando, descansando a sua alma, pensando só em si próprio, no seu bel prazer, uma voz veio do céu e falou com ele. E uma voz do céu disse: louco, hoje à noite pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem seja? Deus falou com ele. E aí? Se você está preparado para subir? Está preparado para se encontrar comigo? Está preparado para ir para o céu? Né? Então era isso que Deus falou para ele. Você está preparado? Então é muito sério isso, né? Esse é o pecado da ganância. Esse homem não pensava em ninguém, ele não pensava em Deus, pois a sua confiança era nos seus bens, né? Ele só confiava naquele que ele tinha, naquele que ele havia adquirido, né? Agora nós vamos falar aqui um pouco da teologia da prosperidade, né? E o significado real, se ela existe ou não. Como toda heresia, ela diz algumas coisas certas e outras erradas. Ela acerta quando diz que Deus dá bens materiais. Deus dá mesmo, Deus distribui, dá a quem Ele quer. Mas ela erra quando diz que Deus quer dar bens materiais a todos os seus filhos, né? Isso não é verdade, porque teve homens de Deus na Bíblia que eles não tinham nem o que comer, não tinham nem onde reclinar a cabeça. Jesus mesmo, ele falou isso. Paulo foi um homem simples, um homem que vivia na dependência de Deus. Os irmãos traziam oferta, traziam os dízimos. A manutenção que vinha para a casa do Senhor era quem cuidava de Paulo, o apóstolo Paulo.
Os irmãos traziam para ajudar ele, abençoava ele na obra de Deus. João comia o quê? Mel silvestre, né? Gafanhotos e mel silvestre, se vestia com pelos de animais. Então, eram pessoas simples, João Batista, e Deus não quis dar riqueza a ele. Por quê? Porque Deus não quis dar, Deus não tem riqueza para todo mundo, né? Tem pessoas que vão morrer de pedir a Deus, eu quero isso, eu quero riqueza, eu quero um carro, eu quero isso, e Deus não vai dar, porque Deus conhece o coração, aquela pessoa vai se corromper facilmente se Deus der. Então, Deus não vai dar. Então, é por isso que a teologia da prosperidade não funciona, né? Não funciona, porque a uns Deus dá riqueza e essas pessoas vão ser salvas, porque o seu coração, assim como o de Jó, não estava nos bens materiais. Porém, tem outros que Deus não vai dar, porque senão ela perde a sua salvação. Tem pessoas que Deus não pode dar nem um carro, porque senão ele não quer nem saber mais de Deus, não vai mais nem na casa do Senhor. A verdade é essa. E o próprio, aqui, Paulo também não tinha riqueza, nem Paulo, nem João Batista, e o próprio Jesus não tinha nem onde inclinar a cabeça. A mordomia cristã, né? Agora nós vamos falar de um outro tema que está num contexto que a gente está falando, né? No mesmo assunto. É o mesmo assunto, só que é um assunto que volta agora para os cristãos. A mordomia cristã. O mordomo só gerencia e cuida do que não é seu, mais de Deus. O pecado afetou esse mordomo, que somos nós, e ele perdeu essa ideia de mordomia e agora se sente dono, né? O homem se sente dono de todas as coisas, né? Aí aqui está falando que isso afetou o homem, foi o pecado que afetou o homem esqueceu de agradecer, de dar graças a Deus por todas as coisas, porque tudo é de Deus. Nós só estamos administrando, tomando conta, cuidando daquilo que pertence ao Senhor. A mordomia do corpo, né? Nosso corpo ele tem que ser bem cuidado, do templo, que é templo do Senhor, dos recursos, na parte financeira também a gente tem que glorificar a Deus na parte material, abençoando e sendo abençoado. Contribuir e graça, né? Na contribuição, a gente tem que glorificar o Senhor na consagração, onde anda juntos, a igrejas, né? Ser generosos em contribuição, semeando e plantando. Ele está falando aqui que a gente tem que plantar. Na obra de Deus, nós temos que plantar. A viúva tinha 2 moedas e ela deu tudo dela. Ninguém obrigou, mas o seu coração era liberal. O seu coração estava liberado, estava aberto para plantar no reino dos céus, no reino de Deus. Porque quando a gente coloca no altar, a gente não estamos colocando, não é para o homem, não. Porque o homem não pode fazer nada pelo outro homem, mas a gente coloca no altar porque nós temos um compromisso com Deus e com a sua palavra. E se a palavra de Deus nos ensina desde o Antigo Testamento até os dias de hoje, até o Novo Testamento, que a gente tem que dizimar, que a gente tem que ofertar, não custa nada. Quando o seu coração não está preso às coisas materiais, você coloca no altar de bom grado, com alegria, sem ninguém te pedir. Você faz de livre e espontânea vontade, porque o teu coração está em Deus. É isso que Deus quer falar na sua palavra. E aqui no livro de Timóteo, capítulo 6, fala: todos os servos que estão debaixo do jugo, estimem a seus senhores dignos de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não seja blasfemado, né? E no versículo 2 faz: e os que têm senhores crentes, não os desprezem por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados, isso lhe ensina e exorta. Então, Paulo aqui estava passando vários ensinamentos para essa igreja. Ele abriu essa carta e leu em público para toda a igreja, para todos os irmãos de Éfeso, ouvir o que Deus tinha para falar com cada um deles, né? E ele dá vários conselhos, são vários. E no final desses conselhos ele fala sobre o dinheiro, que as pessoas quando se apegam
quando foca há um demônio chamado Mamon. Esse demônio é um demônio que escraviza as pessoas e prende ela ao amor ao dinheiro. O dinheiro pode ser bem conduzido quando você tem o Espírito Santo de Deus na tua vida. Você pode usar ele, né, de forma certa, como você pode usar ele de forma errada. Né? E a Bíblia diz que nós temos que dar honra aos nossos patrões, seja ele crente ou não, nós temos que respeitar ele por causa do Senhor, mesmo que ele não te honre, mesmo que ele não te pague, mesmo que esse teu patrão não te respeite, você tem que respeitar ele. Não só ele, mas as autoridades que foram constituídas por Deus, um juiz, um delegado, um prefeito, um presidente, teu patrão também. Todos nós temos que respeitar por causa do Senhor, mesmo que o homem não vala nada, não tenha esse mérito, não tenha esse prestígio de confiança e de respeito, a gente faz isso por causa da palavra de Deus, respeitando a palavra de Deus e os seus ensinamentos. Versículo 3, se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca das questões e contenda de palavras das quais nascem inveja, contenda, blasfêmias, ruins e suspeita. Ele está falando sobre heresia. Tem pessoas que falam que não existe, contam que não existe, ensinam que não é verdade. Então é por isso que a gente tem que ter base bíblica, nossa fé tem que estar fundamentada, enraizada na palavra de Deus, né? Nós temos que ter raiz, como eu falei, né, no vídeo anterior, que fala das raízes do cristão. As nossas raízes, elas estão arraigadas, enfincadas na palavra de Deus. Ninguém passava Paulo para trás, ninguém enganava Paulo. Por quê? Porque ele conhecia as escrituras sagradas. Então ele sabia o que era certo e o que era errado. Quando ele via as coisas erradas, ele corrigia. Se a pessoa não quisesse ouvir, ele se afastava, para não ter contenda e briga. A pessoa se afasta. Aí aqui, perversas contendas de homens corruptos, de entendimento e privadas de verdade, cuidando-lhe que ganho seja com piedade, aparta-te dos tais. Então Paulo está falando, aparta-te dos tais, tenha piedade, tenha sabedoria, tenha entendimento. Tem o Espírito Santo como teu professor para te guiar, te conduzir, né? Pelas veredas da justiça, com seus braços fortes, para você não cair nesses laços, porque isso é laço do inimigo. Contenda, briga e discussão é laço do inimigo. Aí aqui fala, mas é grande ganho e piedade com contentamento. Então é grande ganho e piedade com contentamento, você aceitar a palavra de Deus, aceitar a repreensão do Senhor, a exortação para teu crescimento e para a tua edificação espiritual. Porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Então ele está falando que a gente não tem que ficar apegado às coisas materiais, às coisas desse mundo, porque nós não trouxemos nada para ele. E também não vamos levar nada, como Jó falou, que ele não tinha nada, tudo pertencia ao Senhor. Nu eu vim, não voltarei.